Eleito em 2018, com mais de 300 mil votos, o senador Rogério Carvalho se prepara para cumprir os últimos 4 anos do seu mandato. Para falar sobre essa trajetória, os desafios dele, daqui para diante, ele participa agora do Bom Dia Sergipe, numa entrevista com a gente. Bom dia, senador, tudo bem? Bom dia, Elane. Satisfação. Obrigada, pela sua presença e aceitar o nosso convite. Satisfação é nossa. Então, eu queria começar falando sobre a eleição da mesa diretora do Senado. O senhor foi eleito como primeiro secretário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das atribuições desse cargo, para as pessoas entenderem qual é o papel do primeiro secretário no Senado e como isso, o reflexo disso aqui para Sergipe, os benefícios disso enquanto tem um senador nessa função. Bom, a primeira secretaria ela tem a responsabilidade de cuidar da estrutura do Senado, em conjunto com a diretoria geral do Senado da República, ou seja, todas as grandes compras, todas as intervenções, o atendimento ao funcionamento do Senado passa pela primeira secretaria. O importante é que na hierarquia da direção do Senado é o segundo ou o terceiro cargo depois do presidente. Do ponto de vista administrativo, o segundo, do ponto de vista político, é o terceiro na hierarquia do Senado da República, o que facilita a gente ter uma interlocução muito próxima do presidente do Senado, garantir que as pautas de interesse do nosso Estado e pautas de interesse da população brasileira como um todo possa ser priorizado e colocado em votação. Essa proximidade na política sempre pode trazer bons resultados para o nosso Estado e principalmente para a população que mais precisa da nossa ação, que são os mais pobres. Queria falar um pouquinho da PEC da transição. O senhor foi um defensor da PEC da transição que permitiu aí ao governo federal aumentar o teto de gastos do orçamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi essa PEC da transição e também o que os sergipanos, o que a gente pode esperar para Sergipe com relação a esses recursos. Bom, eu fiquei em Brasília, inclusive peço desculpas ao povo sergipano um pouco pela minha ausência. Eu fiquei, depois da eleição, eu vim aqui 2 vezes cuidando da PEC da transição e depois da eleição da mesa do Senado. Nós conseguimos participar de todo o processo de articulação para garantir os 64 votos na sua aprovação. O que significa a PEC da transição para nós? A retomada de várias obras que estão paralisadas, garantir o pagamento do Bolsa Família, garantir o pagamento dos R$150, garantir que Minha Casa Minha Vida seja retomada ainda este ano para pessoas com renda de até R$2.640. Ou seja, a PEC da transição permite que o presidente Lula possa governar já realizando obras como a BR-101. A BR-101 termina sua duplicação do trecho norte, vai ser feita a licitação do trecho sul, a construção da ponte Penedo-Neópolis também deve ser licitado este ano, numa conversa com o ministro Renan Filho, isso ficou acertado, e estamos trabalhando, inclusive já pedi audiência com o presidente da Petrobras, teve uma manifestação dos petroleiros aqui, mas tem uma audiência com o presidente da Petrobras, que foi nosso colega, o Jean Paul Prats, para que a gente possa retomar com força a produção de óleo e gás aqui em Sergipe, que eu acredito será a redenção da nossa economia em termos de geração de emprego, renda, aumento da arrecadação, independente de quem é governo, o que importa é que o nosso povo possa viver melhor. Essa semana a gente noticiou aqui e acompanhou a visita, a primeira visita oficial do presidente Lula aqui no estado. O senhor esteve junto com a comitiva lá em Maruim, justamente para ver essa duplicação da BR-101 lá em Maruim. A gente já pode falar em prazos, de quando a gente vai ter essa duplicação toda feita, desses recursos que estão vindo para cá? O governo do presidente Lula já destinou, ou seja, já depositou no Ministério da Infraestrutura quase R$200 milhões, que equivale a 96% do recurso necessário para a conclusão da duplicação. O ministro Renan Filho quer entregar até o final do ano
e isso a gente fala com fé em Deus, essa rodovia que já ceifou, já tirou muitas vidas, já fez sofrer muitas famílias até o final do ano de 2023. O que é uma glória para todos nós sergipanos, porque essa rodovia ela é muito importante para a nossa economia e para a vida das pessoas, para tudo, para a saúde, para tudo ela é fundamental. O foco, né, maior foi em cima, né, da duplicação da BR-101, mas pode-se falar, né, de outros recursos que estão vindo aqui para o Estado, inclusive o ministro realmente falou, né, sobre a ponte, né, Penedo ali Neópolis. Essa ponte a gente colocou no nosso programa de governo, eu estive com ele, nós falamos sobre isso, falamos sobre a duplicação do trecho sul da BR-101, falamos da duplicação da 235, de Itabaiana para cá. Eu, inclusive, sugeri que fosse feita a duplicação também da SE 270 de Lagarto até a BR-101, integrando as duas vias como uma via só, ou transformando a SE 270 numa rodovia federal, e o canal Xingó, que o presidente Lula pediu pressa ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Codevasf para saber o quanto vai custar e qual a possibilidade da gente iniciar as obras da construção do canal do Sertão, o canal do Xingó. Depois, né, dessa visita do presidente, né, lá em Maruim, essa comitiva veio aqui para a capital, né, todos participaram de um almoço na casa do pai do governador, né, Fábio Mitidieri. Inclusive, o senhor citou, né, esse momento em uma rede social. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa ida do senhor. Veja, eu sou senador da República, sou aliado do presidente Lula. Acho que esse almoço poderia ter sido feito num lugar oficial, formal, né? Mas, se o presidente Lula estava lá e eu fazia parte da comitiva, e o que estava em discussão eram os interesses do meu Estado, eu fui à casa do ex-deputado Luiz Mitidieri, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Mas acho que momentos como esse a gente precisa separar o privado do público. Isso é bom para a vida pública, isso é bom numa sociedade moderna. A gente pode entender esse momento como uma tentativa do presidente de aproximação aí, né, PSD, PT? Não, a aproximação do PSD com o PT... Aqui no Estado? No Brasil, eu fui responsável pela montagem do bloco nacional, PT, PSD e PSB. Aqui, talvez muito mais uma necessidade de algumas pessoas de promoverem este encontro por interesses pessoalíssimos, né, particularíssimos, porque a relação do presidente Lula com governadores ela é institucional e independe de onde vai ocorrer um almoço. Isso é independente, isso é insignificante para um presidente que sabe exatamente qual é o papel institucional dele e qual é o papel institucional de todos os governadores, independente de partido. Então, quanto a isso, foi muito mais uma tentativa de quem está no entorno de buscar tirar proveito do que mesmo uma questão de aproximação, porque essa é natural que ocorra em função do exercício dos cargos, tanto do governador quanto do presidente. Em várias entrevistas, né, nas suas redes sociais também, o senhor fala, né, dessa oposição que o senhor vai fazer ao governo, né? Como será essa oposição? Que tipo de oposição é essa, tanto em Brasília quanto aqui em Sergipe? Em Brasília, eu tenho uma aliança com o PSD. Aqui em Sergipe, nós disputamos um projeto de governo. Nós tínhamos um projeto de governo, eles tinham outro projeto de governo. E eu tive 582, quase 583 votos de pessoas que acreditaram no nosso projeto de governo. Então, é preciso que a gente tenha lealdade aos eleitores que acreditaram na gente. Não é uma questão de briga por brigar. É preciso, numa democracia, dar o direito para que a gente possa fazer oposição. A democracia pressupõe quem é eleito e quem é escolhido para fazer oposição. A população me escolheu para ser oposição neste momento. Se lá na frente o governo convergir e para uma agenda próxima àquela que a gente defendeu,
não tem problema de se sentar e conversar, a política é dinâmica, ela não é quadrada. Mas neste momento, o povo me escolheu para estar na oposição e eu peço a quem forma opinião em Sergipe, deixe a gente fazer oposição como se espera numa democracia. Porque há um patrulhamento como se um candidato que disputou uma eleição não pode fazer oposição. Se não tem oposição numa democracia, não tem contraponto. Se não tem contraponto, as coisas caminham com menos qualidade do que se tiver contraponto. Se não tiver fiscalização, as coisas são feitas de qualquer jeito. Então, pelo amor de Deus, deixa eu fazer oposição. É fundamental para a política e para a Sergipe. Eu não vou fazer uma oposição contra a Sergipe. Vou fazer uma oposição em favor do nosso Estado e contra aquilo que estiver em desacordo com o nosso programa de governo e em desacordo com o interesse público do povo sergipano. Senador, aproveitando, né, no seu programa de governo, o senhor tem mais 4 anos aí de mandato como senador, né? Quais são as prioridades a partir de agora? As nossas prioridades são garantir que o Brasil tenha um novo marco fiscal, ou seja, um novo mecanismo de controle do gasto público que não impeça o governo de fazer investimento público. Ou seja, que a gente possa ter Minha Casa Minha Vida, mais recursos para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a ciência e tecnologia. Nós precisamos ter dinheiro para o Brasil crescer, se desenvolver e se preparar para o futuro. Então, mas a gente precisa controlar o gasto público. Como é que faz essa equação? Então, esse é um compromisso nosso. Eu tenho uma PEC de minha autoria, que é a PEC 36, que tramita no Senado Federal, que trata deste assunto, que incorpora mecanismos da União Europeia, dos Estados Unidos, como nova forma de controlar o gasto público. A reforma tributária é fundamental que a gente aprove este ano, a redefinição da política de preços de combustíveis e a aprovação do novo Minha Casa Minha Vida, do novo Bolsa Família, ou seja, de todos os programas sociais fundamentais para garantir que o país possa atender melhor a sua população, que as pessoas tenham mais renda. Nós precisamos dobrar a renda do povo brasileiro. E tem um projeto de nossa autoria, que já foi aprovado, que já virou lei, que eu até conversei com o presidente Lula. Precisamos reduzir a dívida pública brasileira em pelo menos 20%. E esse projeto aprovado no Senado e na Câmara e sancionado já, de minha autoria, pode ajudar bastante o governo a fazer isso, se o Banco Central mudar a lógica de retirar dinheiro de circulação, sem contrair dívida pública, não há necessidade. Portanto, nós temos um trabalho muito grande nesses 4 anos, mas neste ano, a reforma tributária, fiscal, de redefinição de preços de petróleo e aprovação de combustíveis e a aprovação das novas medidas para garantir apoio e suporte à população mais pobre é fundamental, é o que está na nossa agenda. Ok. Senador, muito obrigada pela sua entrevista. Eu conversei aqui com o senador Rogério Carvalho. Muito obrigado, um bom carnaval para o senhor. Você também, Ana. Obrigado. Obrigada.